Bom dia, graças a Deus podemos estar juntos mais uma manhã, podemos já celebrar e relembrar aquilo que o Senhor fez por nós e o motivo pelo qual nós estamos também aqui esta manhã, porque Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele nos dá esta ordenança, não só de celebrarmos isso todas as semanas, mas também de podermos relembrar tantas coisas que Ele tem feito por nós ao longo da nossa vida e que continuará a fazer por toda a eternidade. Irmãos, eu gostaria de... Ok, está aí. Quero agradecer mais uma vez ao Ricardo, que prepara os meus PowerPoints. Também pelo ministério dele, não só nisso, mas em outras áreas da igreja. Eu penso que eu já falei aqui algumas vezes, mas como tem sido um homem e apesar de já estar com o Senhor, continua sendo uma referência para mim, por aquilo que eu aprendi, pelo exemplo que eu vi dele, mas durante 3 anos eu convivi muito perto com esse homem e partilhámos muitas experiências, ele muitas mais do que eu, porque era um homem já na altura com 50 e muitos anos. Foi um homem que Deus usou tremendamente no Brasil, no ministério com milhares e milhares de pessoas, e muitos chegaram ao conhecimento da salvação. Era um homem que deu início a um ministério, foi diretor desse ministério durante muitos anos, e entre as muitas conversas que nós tivemos, eu uma vez fiz-lhe uma pergunta, porque ele por vezes compartilhava comigo o desejo que ele tinha tido em alguns momentos do seu ministério de desistir e fazer outra coisa diferente daquela que ele fazia, pelas pressões que ele sentia, por muitas coisas que iam acontecendo ao longo do ministério. E eu lembro que, entre muitas perguntas que eu lhe fiz, eu lhe perguntei certa vez: irmão, porquê o irmão continua? Porquê o irmão não desistiu ainda? Ele disse: por 2 razões muito simples. Primeiro, pela convicção que eu tenho de que Deus me chamou para fazer isto, então este é o lugar onde Deus quer que eu esteja. E o segundo aspecto é que eu creio que Deus está presente. Então não é só nos momentos bons, em que tudo está indo muito bem, mas é também naquelas experiências difíceis pelas quais Deus permite que nós passemos, que nós sentimos a presença do Senhor e sabemos que Ele está connosco. E talvez uma pergunta que caberia a nós esta manhã é: será que nós temos consciência de que o lugar onde nós estamos hoje é o lugar onde Deus nos colocou? Ou seja, Deus, como Deus soberano, colocou cada um de nós no lugar exato onde nós nos encontramos hoje, fazendo aquilo que nós fazemos, gostemos às vezes ou não, mas é o lugar que Deus sabia que nós estaríamos e no qual Ele promete estar connosco. Talvez muitas vezes o pensamento vem à nossa mente quando eu estiver na presença do Senhor, o que é que Deus vai me perguntar? O que é que eu posso levar de bom da experiência pela qual eu vivi neste mundo? Talvez alguns pensarão: olha, eu quando estiver na presença do Senhor, eu vou dizer: olha, Senhor, viu, eu tive um bom trabalho, no trabalho que eu tive, eu fui um bom empregado. Olha, eu tive um diploma universitário. Olha, eu ganhei muito dinheiro, eu fiz muitos amigos, eu tinha uma boa reputação, tive uma carreira de sucesso, as pessoas gostavam de mim. Mas nós sabemos, e nós estamos aqui conhecemos o Senhor, sabemos que diante do Senhor essas coisas não terão qualquer valor. Deus usa enquanto nós estamos aqui, mas aquilo que vai validar a nossa presença e a nossa eternidade com Deus é a decisão que eu tomei em relação a Jesus Cristo. Então vamos dizer assim: a única coisa que, se nós pudéssemos usar esse termo, que Deus espera ouvir de mim é: Senhor, eu estou aqui não por aquilo que eu fiz, não por o sucesso que eu alcancei, mas porque eu um dia reconheci que eu era um pecador, confessei Jesus como Senhor e o Senhor me salvou. E essa é a única garantia, né? Essa é a única coisa que eu posso colocar diante do Senhor. Não eu, o Berto, não aquilo que eu fiz, mas aquilo que Cristo fez em mim, me salvando, me resgatando e me dando esta garantia de que um dia estaria com Ele para todo sempre. Então, eu penso que esta é uma pergunta que nós temos que fazer a cada instante. Será que eu estou nesse caminho? Será que eu sou do Senhor? O que é que eu vou dizer para o Senhor quando eu estiver na sua presença? Nós sabemos que há 2 coisas apenas que são eternas. Uma é a palavra de Deus, neste mundo, estou dizendo. Uma é a palavra de Deus e outra são as pessoas. A Bíblia diz que a palavra de Deus permanece para sempre.
E todo o ser humano que já foi criado por Deus, que nasceu, viveu e morreu, ou que ainda está vivo, virá a morrer, nesse mundo é eterno. E porque é eterno, há essa decisão importante que nós temos que tomar, cada um de nós. E quando eu partir, e nós temos dito muitas vezes que essa partida não está, Deus sabe quando será, mas eu não sei, mas ela acontecerá. Nós que somos igrejas, pode ser através do arrebatamento sem experimentarmos a morte, mas se não for pelo arrebatamento, todos nós um dia dormiremos em Cristo e partiremos para a sua presença. Então o homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, a decisão que nós tomamos neste mundo é aquilo que definirá a nossa eternidade. Eu gostaria de ler um texto em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 4 e 6. O irmão Samuel, na sexta-feira, não combinámos nada, e ontem lhe liguei e falei: irmão, eu acho que eu vou trocar o título da mensagem, porque ele usou muitas vezes o termo "é tudo sobre Jesus", né? Eu falei: olha, é interessante que eu estava a ouvir isso e já tinha definido o título da mensagem, "é tudo sobre Deus". Jesus, Deus, nós sabemos que Jesus é Deus, né? Então não estamos a falar de pessoas diferentes, mas é tudo sobre Deus, é tudo sobre Jesus. Quando nós olhamos para nós podemos ver Deus agindo em nossas vidas, nós podemos ver aquilo que Jesus fez por nós. E em 2 Coríntios, no capítulo 3, nós conhecemos esta carta de Paulo, melhor ou mais ou menos, mas sabemos aquilo que ela diz. E Paulo está aqui, foi uma igreja dura, ao contrário daquilo que nós ouvimos sexta-feira, sobre a igreja nos seus primórdios, quando a igreja teve o seu início, o impacto que a igreja trouxe à sociedade, sem necessariamente sair para falar, mas as pessoas vendo aquilo que a igreja era, se sentiram atraídas a conhecer o Senhor Jesus Cristo. E infelizmente isso foi algo que durou pouco. Logo começaram os problemas pelas culturas diferentes que foram entrando na igreja, pelas formas de pensar diferentes, pelos lugares onde as pessoas vinham muitas vezes de religião A, religião B, com o pensamento aqui, com o pensamento ali, e encontrando o Senhor Jesus Cristo, encontrando a verdadeira palavra, né? E o verdadeiro Deus. Esses conflitos começaram a surgir, formas de interpretação diferentes, os judeus a dizer que eles eram um povo especial, a tentar marginalizar um pouco os gentios. Então esses problemas surgiram, e Paulo é muito duro nessas cartas que ele escreve à igreja em Coríntio, mas aqui de forma especial no capítulo 3, versículos 4 a 6, nós lemos o seguinte. O segundo que estava em 1 Coríntios é 2 Coríntios. Ok. Diz assim, ele saindo em defesa do seu ministério e dizendo que a igreja o conhecia de forma suficiente, que não precisava que ele viesse com cartas de recomendação, alguma coisa que falasse dele. E ele diz a partir do versículo 4, "E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como se de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica." É tudo sobre Deus. Ou seja, Paulo, nestes poucos versículos, mas ao longo desta carta, ele sai também em defesa do seu ministério. Na carta de 1 Coríntios, ele faz duras advertências àquela igreja, mas resumindo tudo isso, Paulo podia dizer, olha, é tudo sobre Deus. A igreja é sobre Deus. Então nós temos que conhecer a mente de Deus, praticar aquilo que Deus nos chama a fazer, e não podemos estar com falinhas mansas, vamos dizer assim. Não podemos estar com cedências. E ele fala sobre 3 aspectos que trazia essa convicção ao seu ministério, que o ajudava a permanecer firme, mesmo em face às lutas, aos desafios, muitas vezes às coisas que iam acontecendo. Paulo se manteve firme, porquê? Porque ele queria que Deus o tinha chamado para o ministério, e ele queria que essa era a missão que Deus lhe tinha confiado, e ele tinha que ser fiel. E cada um de nós está aqui, tendo ministérios diferentes de Paulo, mas com o mesmo propósito, somos chamados pelo Senhor para permanecer firmes, apesar das circunstâncias muitas vezes não serem fáceis. Apesar de às vezes nós estarmos na nossa igreja local e pensarmos, mas nós já devíamos estar mais além, né? Olha, mas nós devíamos fazer mais coisas. Olha, mas
gostaria de fazer isto desta forma ou isto daquela forma, muitas vezes até querendo servir e encontrando oposição para isso. Mas há alguns passos que eu gostaria de destacar aqui nestas palavras de Paulo, que é a palavra de Deus. Então Paulo não escreveu isto por acaso, mas Deus o direcionou para escrever aquilo que nós temos aqui. E o primeiro passo envolve a nossa total confiança em Deus. Ou seja, Paulo começa por destacar e dizer no versículo 4, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Ou seja, nós podemos muitas vezes avaliar uma pessoa por aquilo que ela faz, não tanto por aquilo que ela diz que é. E nós talvez, olhando até para a nossa própria vida, podemos fazer esse tipo de avaliação. E Paulo foi um homem que se destacou também no ministério, foi um homem que Deus chamou, foi um homem que falou acerca do Senhor Jesus Cristo, da salvação que há em Cristo. Ele falou desse encontro que transformou a sua vida, mas ele muitas vezes declarava a sua total confiança em Deus. Olha, não sou eu o Paulo, não sou eu apesar da minha instrução, do meu conhecimento, mas é Deus que realiza a obra através de mim. Eu tenho falado isso muitas vezes, irmãos, nós que estamos aqui, que somos do Senhor, e eu gostaria de pensar que todos os que estão aqui são do Senhor. Se você ainda não é do Senhor, não adie essa decisão. Eu penso que ninguém que está aqui não está suficientemente esclarecido acerca daquilo que precisa fazer. Eu estou a olhar, apesar das máscaras, né? Consigo identificar tudo já pelos olhos, né? Então eu sei que há esse conhecimento, há esse desafio, mas eu sempre gosto de mencionar a minha própria experiência, reconhecendo que até aos 17 anos, se não fosse a misericórdia do Senhor, eu hoje estaria no inferno. Porquê? Porque Deus preservou a minha vida até o momento em que eu tomei uma decisão ao lado de Cristo e Ele me salvou. Eu corri alguns perigos de vida naquela altura e tenho alguns na minha memória ainda. E um deles foi no Palhal, né? Lá no meio de um daqueles poços enormes do rio Caima, naquela altura, né? Mas Deus preservou e tem preservado a minha vida. E se Deus nos dá, desafia o nosso coração a nós tomarmos uma decisão hoje, nós devemos reconhecer que isso é de extrema importância, porque isso pode definir a nossa eternidade com Deus ou longe de Deus. E se você está aqui nessa situação, você só precisa fazer uma coisa: reconhecer que Jesus morreu por você naquela cruz, Ele ressuscitou, Ele verteu o seu precioso sangue. E a única coisa que você precisa fazer é reconhecer que você é um pecador perdido e confessar Jesus como Senhor. Dizer: Senhor, eu reconheço que eu não tenho qualquer capacidade em mim mesmo de me salvar, mas eu sei que o Senhor pode me salvar. Salve-me. Confessar Jesus como Senhor, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Mas eu ia dizendo, Paulo, várias vezes ele declarou e provou com a sua vida que ele acreditava profundamente naquilo que ele dizia e sobre o qual ele escrevia. E nós podemos ler, por exemplo, em Filipenses 4:13, quando ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo estava dizendo: olha, irmãos, não há ninguém que possa impedir que Deus cumpra em mim e através de mim o seu propósito. Porque eu posso todas as coisas. Não é algumas, não é aquelas que me dão jeito, mas tudo aquilo que Deus determinou que eu fizesse, eu farei. Irmãos, eu dou graças a Deus mais uma vez pela vida desse irmão de quem eu falei, porque ele partiu para o Senhor há pouco tempo, mas foi um homem que podia também dizer essas palavras. E o meu desafio, e certamente o desejo do Senhor nesta manhã, é que cada um de nós possa dizer: Senhor, perante o Senhor e naquilo que o Senhor me chama a fazer, eu sei que posso fazer todas as coisas. Por quem? Não por o meu esforço, não pela minha capacidade, mas pelo Senhor, porque é o Senhor que diz para eu fazer. Paulo dizia também, e estou mencionando versículos que nós conhecemos muito bem, Gálatas 2:20, na primeira parte: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A visão de Paulo, ou os desejos de Paulo, aquilo que Paulo queria fazer, terminaram quando ele encontrou o Senhor Jesus Cristo. E a partir daquele momento ele disse: agora não o meu querer, mas o teu querer, Senhor. Não os meus planos, mas os teus planos. E este momento deve acontecer na vida de cada um de nós. Eu tenho falado às vezes, irmãos, por vezes nós temos, parece que receio que quando nós dissermos isso para Deus,
Se você ainda não fez, eu creio que muitos daqui já o fizeram, nós ficamos com receio que Deus nos vai chamar a fazer algo totalmente diferente daquilo que nós estamos a fazer, ou até algo que nós não vamos gostar de fazer. Eu estou para encontrar a primeira pessoa que me diga, Berto, olha, Deus me chamou, e conheço pessoas que estão nos mais diversos ministérios e trabalhos e desafios, muitos em lugares isolados, levando a mensagem do Evangelho. Eu estou para encontrar alguém que me diga, Berto, olha, eu estou aqui, Deus me chamou, mas eu não gosto daquilo que eu faço. Né? Olha, eu estou contrariado, olha, Deus me chamou a fazer uma coisa que eu não queria fazer. Quando Deus chama, Deus capacita. Deus coloca em nós essa confiança de que, Senhor, mesmo às vezes não sendo fácil, eu sei que o Senhor está presente. Eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor soube todas as minhas necessidades. Não mais eu, mas Cristo em mim. Irmãos, a única coisa que nós vamos levar para a eternidade é aquilo que nós fazemos para o Senhor neste mundo. O resto vai ficar. As casas ficam, os bens ficam, a profissão fica tudo. Um dia nós estaremos na presença do Senhor. E ainda mais uma declaração que Paulo fez lá em Filipenses capítulo 3, versículo 8, penso que está a dar-se. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Tenho por perda todas as coisas. Não há lugar onde nós mais nos realizemos do que no lugar onde nós sabemos que Deus nos colocou. Pode ser difícil. Eu li um testemunho de um missionário um irmão que foi missionário durante 30 anos em países muçulmanos, e ele contava da sua experiência e também da sua tristeza por ter visto que muitas poucas pessoas se entregaram ao Senhor Jesus Cristo. Sabemos que são países muito difíceis, onde há muita perseguição. Mas ele testemunhava, depois de regresso, já em idade avançada ao seu país, ele testemunhava nas igrejas onde ia que tinham sido os melhores anos da sua vida. Apesar das dificuldades, dos perigos pelo qual ele passou, dos poucos resultados que ele viu no ministério, ele dizia, foram os melhores anos da minha vida. Ele também partilhava a alegria que ele tinha agora de ver que através das redes sociais, da facilidade que hoje há do Evangelho chegar também a esses países, ver muitos povos serem alcançados com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, serem salvos. E ele falava da sua alegria de não ter visto os resultados de imediato, mas de ver os resultados daquilo que Deus estava fazendo, e sabendo ele que tinha sido alguém que Deus tinha usado durante aqueles 30 anos naqueles países. Irmãos, nós estamos aqui, eu não canso de falar disso, porque há muitos anos atrás, a começar lá com os discípulos, né? Eles não ficaram em Pardilhó, o Pardilhó deles, né? Mas eles vieram se aproximando de nós. Outros saíram de Inglaterra anos mais tarde, outros vieram dos Estados Unidos, outros vieram da Alemanha. Irmãos que deixaram sua família, deixaram o seu país e seguiram o chamado dos senhores, não considerando aquilo que tinham deixado para trás, mas sabendo que aqui era o lugar onde Deus os tinha chamado. E pela fidelidade desses irmãos e irmãs, a Igreja do Senhor foi crescendo em Portugal. E nós temos uma grande gratidão por aqueles que vieram até nós. Mas, irmãos, eles também são exemplos. E se Deus chamar um de nós para sair daqui e ir mais além, nós devemos abençoar essas vidas, devemos orar por essas vidas, devemos sustentar essas vidas. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Nós podemos impressionar as pessoas pela nossa inteligência, ou nós podemos impressioná-las por Jesus. E quando nós lemos, eu não coloquei aqui esse texto, mas eu gostaria de ler para os irmãos. Aqueles que estiveram sexta-feira aqui ouviram esse desafio que o Senhor nos deu através do irmão Samuel na sua palavra. Mas uma das coisas, entre as muitas coisas que o irmão falou que me chamou a atenção e que eu já mencionei, era o impacto que a igreja estava a ter na sociedade. E eu tentei transportar isso para a nossa igreja em Pardilhó, para a nossa realidade. E eu pensei, será que nós estamos criando esse impacto aqui na nossa vila? Será que as pessoas que nos conhecem veem diferença? E dizem, olha, eles têm alguma coisa diferente. Ou será que nós nos confundimos com eles? Eu gostava de mencionar no capítulo 2, versículos 42 a 44, quando diz
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O nosso irmão mencionou, né, a atração que a igreja tinha para com aqueles que estavam fora. E nós precisamos ser uma igreja assim, que atrai. As pessoas que connosco convivem ao longo do dia e ao longo da nossa vida devem se sentir atraídos a conhecer Jesus por nos conhecerem a nós. Nós não devemos estar tão preocupados com aquilo que as pessoas pensam sobre aquilo que eu faço, a profissão que eu tenho, mas sobre Jesus e a forma como eu o represento. É sobre Jesus que a nossa vida deve falar. É acerca de Jesus que a nossa vida deve falar. Nós podemos falar muito sobre a nossa vida quando nós olhamos para nós e vemos quais são as nossas preocupações, os nossos discursos, né? E muitas vezes nós falamos sobre tudo e muito pouco sobre Jesus. O segundo aspecto, ou o segundo passo, envolve a certeza da suficiência de Cristo. Eu não só confio nele, eu confio naquilo que Deus faz em mim, através de mim, mas eu sei que Deus é suficiente. Ele supre todas as nossas necessidades. Não há nada escondido aos seus olhos. Às vezes nós nos precipitamos porque tentamos fazer o trabalho de Deus, ou tomar as decisões que Deus quer tomar, ou para as quais Deus quer nos orientar. Isso muitas vezes traz prejuízo, traz perda, traz intranquilidade, traz insegurança. Eu costumo dizer, tenho dito muitas vezes a muitas pessoas que o tempo de Deus normalmente não é o nosso tempo, porque Deus não olha a vida como nós olhamos. Deus é eterno. Nós sabemos que nós vamos viver 70, 80, 90 anos, alguns podem chegar aos 100, e aí a nossa peregrinação termina. Mas Deus olha para esse tempo como um segundo, né? Como um vapor. Então muitas vezes o Senhor diz, olha, acalma o teu coração, espera, eu estou a fazer a obra. Mas Senhor, eu preciso de uma resposta já, né? Irmãos, eu posso testemunhar que talvez as piores decisões que eu tomei na vida foram pela pressa que eu tinha em tomá-las, né? E por não esperar o tempo de Deus. Às vezes até achando que eu estava a fazer a coisa certa e até estava dando uma ajudinha a Deus, né? Para resolver as coisas. Não funciona assim, sabe? E eu diria que o pior de tudo isso é que por vezes Deus permite que nós tomemos as decisões e depois sofremos as consequências. E eu hoje ainda sofro algumas. A suficiência de Deus, nós lemos no versículo 5, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Certamente que um homem que tinha tudo para se gabar, né, era Paulo. Paulo podia dizer para estes irmãos, olha, eu começava a dar uma lista daquilo que ele tinha feito, inclusive no respeitante a eles, mas Paulo não usava esse tipo de argumento. Paulo não puxava, vamos dizer assim, dos seus galões para tentar ser aceito, né? Mas Paulo confiava no Senhor. E Paulo sempre destacava este facto de que tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele era, vinha do Senhor. Ou seja, a capacidade para realizar a obra de Deus na nossa igreja local não é porque nós possamos ter pregadores ou irmãos com outros ministérios que são extremamente capacitados para o fazer. Não. Eu não estou aqui porque eu tenho capacidade para fazer aquilo que eu estou a fazer. Eu estou aqui porque o Senhor me deu essa eu até gostava de usar a palavra capacidade, né? Mas o Senhor me deu esse privilégio de partilhar a palavra do Senhor com os irmãos. E quantas vezes, ainda esta semana, falava com o irmão que eu prego mais para mim do que para os irmãos, né? O Senhor fala mais comigo e às vezes toca mais o meu coração do que os irmãos imaginam. Mas é Deus quem nos capacita. Charles Spurgeon, que é um conhecido pregador, né? Ele escreveu, num dos seus sermões, o título era Insuficiente, mas Suficiente. Ele escreveu o seguinte: os crentes em Cristo são mais aptos a chorar do que a gabar-se. Eles sentem a sua incapacidade em vez da sua habilidade. O crente que faz tudo para o Senhor é o crente que nada pode fazer sem o Senhor.
O crente que sabe que não é ninguém, Deus o fará alguém. A grandeza dispensa apresentações. Quando Deus fizer a apresentação, toda a gente vai notar isso. Então nós não precisamos, por outras palavras, andar a dizer, olha, nós fazemos isto, fazemos aquilo, olhem para nós, né? Mas colocar-nos nas mãos do Senhor, reconhecendo que é Ele é suficiente para nós e que a obra que nós realizamos, o ministério que o Senhor nos chama a fazer e para o qual nos capacita, é única e exclusivamente dele. Nós somos servos, apenas servos e nada mais. Aliás, Paulo falava também, não veio agora a referência à mente, mas quando ele falava sobre aquilo que ele fazia, ele pôs uma palavra até dura e diz, olha, comparado com aquilo que Cristo fez por mim, as minhas obras são como ele usa, a nossa tradução usa a palavra esterco, né? Ou seja, ele queria dizer, olha, não sou nada. Por muito que eu faça, comparado com aquilo que Cristo fez, não é nada, é zero. Então, irmãos, não é por aquilo que nós fazemos ou pela quantidade de trabalho que nós temos, inclusive na nossa igreja local, que nós vamos ser mais especiais, né, diante de Deus. É onde o nosso coração está. Ele é dele. Então, mesmo que você tenha um ministério na sua igreja que ninguém vê, talvez Deus está levando mais em consideração aquilo que você faz do que aquilo que eu faço. Porque Deus conhece o coração. E Deus quer um coração que seja dele. Eu costumo dizer que dentro da igreja do Senhor há pessoas que cantam, há pessoas que pregam, mas há pessoas que cantam muito melhor lá fora e não são do Senhor. E há pessoas que têm muita facilidade em discurso lá fora e também não são do Senhor. Então cantar bem ou ter algum discurso fluente pode querer dizer muito, pode não querer dizer nada. É Deus que nos dá os talentos, é Deus que nos capacita para realizar a sua obra. E em terceiro lugar, o terceiro passo envolve a capacitação dada pelo Espírito Santo. Diz o texto, no versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Deus havia dado a lei ao povo, mas a lei tinha a intenção de as pessoas praticando aquilo que Deus dizia escaparem de algumas consequências da desobediência, conforme nós sabemos, mas a lei apontava também para algo que viria mais além, que era o Senhor Jesus Cristo, provando que nós somos incapazes de cumprir a lei e que nós precisamos de um Salvador. Porquê? Porque a lei, ela nos orienta, mas ela não nos transforma, vamos dizer assim. Eu vou usar um exemplo rápido. Imagina, nós, alguns da sexta-feira foram apanhados ali pela polícia, certo? Ok, eu também. Eu acho que ele estava mais atrapalhado do que eu, porque ele viu lá uma coisa, disse que faltava uma coisa no vídeo, e realmente não faltava, mas ele pronto, andava lá meio perdido. Depois queria que eu superasse o balão, mas parece que não havia valores disponíveis, então tivemos ali um bocado parados. Mas é assim, se você é apanhado embriagado, você pode ser multado, paga uma multa, se estiver muito embriagado pode ser detido, pode ir até para a cadeia, 4 ou 5 dias, fica lá, mas sofreu as consequências da lei, porque a lei diz que você não pode viajar embriagado, você sai da prisão e nada o impede de voltar a beber e de voltar a ser apanhado embriagado, porque a lei não tem essa capacidade de nos transformar. Cristo transforma. Ele liberta. E por isso Paulo dizia, olha, a lei, ela, no fundo, ela condena o homem porque o homem é incapaz de cumprir a lei. Mas o Espírito vivifica, o Espírito transforma, o Espírito traz um renovar de mente e um reconhecer que diante de Deus, a justiça de Deus me condenaria porque eu sou incapaz de cumprir aquilo que Deus determina na sua palavra, que deve ser a minha vida, mas pela transformação que Deus vem realizando na minha vida e pela graça de Deus e através do sacrifício de Cristo e da salvação que eu alcancei em Cristo, Deus vem me transformando. Não porque o coração do Berto é diferente daquilo que era antes de conhecer a Cristo. A tendência é a mesma. Só que Deus pacientemente tem vindo a transformar esse coração. Então Cristo transforma. A lei nos adverte daquilo que é errado, mas só Cristo pode nos transformar.
E em conclusão, porque o nosso tempo já está chegando ao fim, duas coisas nós podíamos tirar daqui. Primeiro, não se orgulhe daquilo que você é. Não desista da carreira que Deus o chamou a fazer, ou a percorrer, né? Lá também em 2 Coríntios 4:1, Paulo dizia, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos, ou não desfalecemos. Ter consciência de quem nós somos. Eu vivo totalmente na dependência de um Deus que tem todo o poder, Ele é suficiente, é um Deus em quem eu posso confiar, que cumpre com as suas promessas. E é um Deus que colocou em mim o seu Espírito para me transformar, para me guiar, para me orientar, para me dar discernimento para entender a sua palavra. Não desfaleça, não desista. Eu não sei como está a sua vida hoje, não sei aquilo pelo qual você tem passado. Alguns irmãos sei que têm passado dias difíceis esta semana, outros têm passado dias difíceis já por muito tempo. O nosso inimigo quer que nós desistamos, que nós desfalecemos. Mas Deus não quer. Ele promete estar connosco. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, e eu gostaria de terminar ainda com o versículo que está no Salmo 100, aqui o salmista nos desafia a fazer uma coisa em relação ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele com um cântico, com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Prossigamos em servir o Senhor com alegria, vigor, confiança ilimitada em Deus. Podemos arriscar tudo por Cristo, vivendo sem remorsos, sabendo que quando o nosso tempo na terra terminar, o próprio Senhor nos levará para casa. Enquanto esse momento não chega, confiemos no Senhor e esperemos no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto, sabei que o Senhor é Deus. Deus é Deus, sempre permanecerá fiel. E nós estamos aqui, temos o privilégio de o conhecer, que nós possamos seguir e servir o Senhor por todos os dias da nossa vida, até que Ele nos chame para a sua presença, até que Ele diga, Berto, acabaste a carreira, terminou a missão que eu te confiei, vem para casa. E a cada um de nós Ele um dia dirá isso. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar.